Claro que, para engordarem assim tão rápido, precisam se empanturrar com a fartura do verão. Praticamente da noite para o dia, os pássaros abandonam sua dieta de insetos e começam a comer frutinhas silvestres e figos. Embora as frutas já estejam maduras várias semanas antes do início do banquete, eles não tocam nelas até a hora certa. É como se uma chavinha se virasse dentro deles, e de repente passassem a comer sem parar. Por muito tempo, os pesquisadores supuseram que o ganho de peso dessas e outras aves migratórias resultasse simplesmente da hiperfagia ou comilança excessiva. Mas a rapidez incrível com que esses pássaros deixam de ser magrinhos se tornam morbidamente obesos sugere que deve haver mais alguma coisa para ajudá-los a armazenar tanta gordura. Algo que tem menos a ver com a quantidade de comida que ingerem do que com a forma como o alimento é armazenado em seu corpo. Ao observarem quantas calorias extras os pássaros ingeriam e quantas calorias saíam em suas fezes, os pesquisadores perceberam que a quantidade adicional de comida que vinham consumindo não era suficiente para explicar seu súbito ganho de peso. O enigma continua, porque depois os pássaros perdem o excesso de peso. Claro que, durante sua viagem através do mar Mediterrâneo e do deserto do Saara, seus suprimentos de gordura vão diminuindo. No momento em que chegam e se fixam em seu lar africano, já voltaram ao peso normal. Mas eis o fato estranho, não é diferente com os passarinhos da espécie Sylvia criados em cativeiro. Durante o período pré-migratório ao final do verão, esses pássaros, mesmo engaiolados, começam a ganhar peso, tornando-se totalmente obesos em preparação para uma viagem que jamais farão. Mais tarde, na época exata em que seus colegas selvagens chegam ao destino, as aves em cativeiro perdem o excesso de gordura. Apesar de não terem precisado voar 6.440 quilômetros de terem acesso limitado à comida, os pássaros em cativeiro perdem o peso extra quando o período migratório chega ao fim. É extraordinário que espécimes privados de pistas sobre mudanças no clima, na duração do dia e nos suprimentos de comida ainda assim consigam ganhar reservas enormes de gordura para o período migratório muito depressa e depois voltem a emagrecer aparentemente sem esforço, numa sincronia perfeita com seus primos selvagens. São aves cujo cérebro é do tamanho de uma ervilha. Não é como se elas ganhassem peso e depois pensassem, nossa, preciso começar uma dieta. Elas não fazem jejum nem malham loucamente. Sua ingestão de comida volta a cair após a orgia alimentar, é claro, mas não o suficiente para explicar uma tamanha perda de peso tão rápido. Imagine ser capaz de perder 6 quilos todo dia durante 7 dias. Essa é a taxa de emagrecimento desses pássaros após o período migratório. Mesmo que um ser humano não comece absolutamente nada, não sofreria uma perda de peso tão significativa. Embora ainda não saibamos ao certo como essa mudança de peso espantosa é regulada no corpo dos passarinhos da espécie Sylvia, o fato de ocorrer para além das modificações na ingestão calórica deixa claro que manter o peso estável nem sempre é uma simples questão de balancear o que entra e o que sai em termos calóricos. Nos seres humanos, a explicação cientificamente aceita para o aumento do peso a causa fundamental da obesidade e do excesso de peso é um desequilíbrio energético entre calorias ingeridas e calorias gastas. Parece óbvio, se comer demais e se exercitar de menos, a energia extra vai precisar ser armazenada e você vai ganhar peso. E se quiser perder peso, terá que comer menos e se exercitar mais. Mas esses pássaros são capazes de acumular rapidamente reservas de gordura que parecem ir bem além das calorias que ingerem e depois esgotam essas reservas bem além das calorias que queimam. Parece claro que outros fatores afetam a regulação do peso. Se o equilíbrio entre calorias que entram e saem não se aplica à espécie Sylvia, talvez também não se aplique aos humanos. Na tentativa de tratar mais de 10 mil casos de obesidade, o médico indiano Dr. Nikhil Durandar fez essa mesma reflexão. Seus pacientes retornavam repetidas vezes após recuperarem o pouco peso que haviam perdido ou nem conseguiam perder peso algum. Apesar das dificuldades, Durandar e seu pai, que também era um médico especializado em obesidade, dirigiam uma das clínicas mais bem-sucedidas de tratamento de obesidade em Mumbai no fim dos anos 1980. Mas após passar uma década tentando ajudar as pessoas a comerem menos e se exercitarem mais, ele começou a sentir que seus esforços e os de seus pacientes eram inúteis. Após perder peso, você torna a ganhá-lo, eis o grande problema. E essa tem sido minha frustração. Durandar queria saber mais sobre os mecanismos que estão por trás da obesidade. Se comer menos e se exercitar mais não trazem a cura permanente, talvez comer mais e se exercitar menos não sejam suas únicas causas. Trata-se de algo que precisamos desesperadamente descobrir. A nossa espécie está passando por um ganho de peso coletivo parecido com o dos passarinhos. E, como acontece com eles, a quantidade de peso que ganhamos não corresponde exatamente às mudanças na relação entre calorias ingeridas e calorias gastas. Até o maior e mais abrangente estudo sobre o assunto mostra que a maior parte do peso que nossa espécie ganhou não se explica pela comida extra que estamos comendo nem por nossa falta de atividade física. Algumas pesquisas apontam inclusive que estamos comendo menos do que costumávamos e nos exercitando tanto quanto. O debate científico para descobrir se a guludice e a preguiça são suficientes para explicar por completo o aumento exponencial na prevalência da obesidade nos últimos 60 anos prossegue discretamente. Será apenas uma subcorrente científica que está ameaçando os fundamentos da pesquisa vista como mais relevante? Quais dietas funcionam melhor? Na época em que Durandar estava mais frustrado, uma doença misteriosa começou a se espalhar entre os frangos indianos, matando as aves e prejudicando o ganha-pão dos criadores. Um cientista veterinário envolvido na busca da causa e de uma cura para a doença contou a Durandar que o culpado era um vírus. As aves morriam com o fígado aumentado, a glândula timo encolhida e excesso de gordura. Durandar o interrompeu. Os frangos mortos estão especialmente gordos? Perguntou. O veterinário confirmou. Durandar ficou curioso. Animais que morrem em decorrência de alguma infecção viral normalmente ficam magros, não gordos. Seria possível que um vírus induzisse o aumento de peso em galinhas? Seria essa a explicação por trás das dificuldades que seus pacientes enfrentavam para perder peso? Durandar, doido por descobrir mais, realizou um experimento. Inoculou o vírus em um grupo de frangos e deixou outro grupo em paz. Como previra, 3 semanas depois, constatou que as aves infectadas estavam bem mais gordas do que as saudáveis. Parecia que o vírus tinha feito com que ganhassem peso ao adoecer. Seria possível que os pacientes de Durandar e inúmeras outras pessoas ao redor do mundo também tivessem sido infectados pelo vírus? O que está acontecendo com a nossa espécie atingiu uma escala tão gigantesca e sem precedente que no futuro distante, quando a humanidade olhar para o século XX, se lembrará dele não apenas pelas 2 guerras mundiais e a invenção da internet, mas como a era da obesidade.
Um corpo humano de 50 mil anos atrás e outro da década de 1950 são mais parecidos entre si do que com o corpo humano atual. Em cerca de 60 anos, nosso físico esguio e musculoso de caçadores-coletores foi encerrado dentro de uma camada de gordura em excesso. Trata-se de algo que nunca aconteceu com os seres humanos numa escala tão expressiva e nenhuma outra espécie animal, com exceção dos bichos de estimação e do gado que criamos, sucumbiu a essa doença responsável por modificar nossa anatomia. 1 entre cada 3 adultos no planeta tem excesso de peso. 1 em cada 9 é obeso. Essa é a média de todos os países juntos, incluindo aqueles onde a subnutrição é mais comum do que o excesso de peso. Se tomarmos só os países mais gordos, os números são ainda mais inacreditáveis. No Pacífico Sul fica a ilha de Nauru, onde cerca de 70% dos adultos são obesos e outros 23% apresentam excesso de peso. Apenas 10 mil pessoas vivem nesse país minúsculo, e somente cerca de 700 delas têm um peso saudável. Nauru é oficialmente a nação mais gorda do mundo, mas é acompanhada de perto pela maioria das ilhas do Pacífico Sul e por diversos estados do Oriente Médio. No Ocidente, passamos de tão magros que ninguém comentava nem se preocupava em contar o número de pessoas com excesso de peso, para tão gordos que seria mais rápido contar os que continuaram magros. Cerca de 2 em cada 3 adultos têm excesso de peso, e metade deles são obesos. Os Estados Unidos, apesar de sua reputação, está em 17º lugar no ranking mundial. Apenas 71% dos habitantes têm excesso de peso ou estão obesos. Já o Reino Unido fica em 39º lugar, com 62% dos adultos com excesso de peso, incluindo-se aí 25% de obesos, as maiores cifras da Europa Ocidental. Mesmo entre crianças nos países desenvolvidos, ser gordo demais é escandalosamente comum, com até 1/3 dos menores de 20 anos acima do peso, e metade deles obesos. A obesidade se desenvolveu entre nós de tal forma que quase a consideramos normal. Sim, existe um fluxo constante de artigos e notícias sobre a epidemia de obesidade para nos lembrar de que se trata de um problema, mas nos adaptamos muito rápido a viver em uma sociedade onde a maioria das pessoas tem excesso de peso. Somos rápidos em pressupor que a obesidade é a consequência natural da gula e da preguiça, mas se isso for verdade, a natureza humana está condenada. Só que, ao observar as outras realizações da espécie nos últimos 100 anos, a invenção dos celulares, a internet, aviões, medicamentos que salvam vidas, etc., parece que não estamos paradões, nos empanturrando de bolo. O fato de as pessoas esguias agora serem minoria no mundo desenvolvido e de essa mudança ter ocorrido nos últimos 50 ou 60 anos, após milhares e milhares de anos de magreza humana, é chocante. O que estamos fazendo conosco? Em média, o peso dos ocidentais aumentou em cerca de 1/5 nos últimos 50 anos. Se você estivesse vivendo na década de 1960, em vez da década de 2010, provavelmente seria bem mais leve. Pessoas com 70 quilos em 2015 poderiam pesar menos de 60 em 1965, sem esforço algum. Hoje em dia, para recuperar o peso pré-anos 1960, dezenas de milhões de pessoas estão em perpétua dieta, tentando se privar das comidas que mais desejam. Mas apesar dos bilhões de dólares gastos nas dietas da moda, na academia e em pílulas, os níveis de obesidade não param de crescer. Esse aumento ocorreu apesar de 60 anos de pesquisas científicas buscando estratégias eficazes para manutenção e perda de peso. Em 1958, quando estar acima do peso ainda era algo relativamente raro, um dos pioneiros da pesquisa sobre o assunto, o Dr. Albert Stunkard, disse: a maioria das pessoas obesas não permanecerá no tratamento contra a obesidade. Daquelas que permanecerem no tratamento, a maioria não perderá peso. E daquelas que perderem peso, a maioria vai recuperar os quilos que perdeu. Ele estava certo. Mesmo meio século depois, as taxas de sucesso em tentativas de intervenção para perda de peso são extremamente baixas. Com frequência, menos de metade dos participantes consegue perder peso, e para a maioria são apenas uns poucos quilos por um ano ou mais. Mas por que é tão difícil? Até agora, entre os que buscam explicações e talvez justificativas para o peso que tem, a tendência é jogar a culpa na genética. Mas diferenças no DNA humano não se mostraram particularmente esclarecedoras no caso do aumento do peso, já que apenas uma proporção minúscula de nossa suscetibilidade à obesidade pode ser explicada pelos genes. Em 2010, um amplo estudo conduzido por uma equipe de centenas de cientistas vasculhou os genes de 250 mil pessoas na esperança de achar quais estavam associados ao peso. Para seu espanto, descobriram apenas 32 em nosso genoma de quase 20 mil genes que parecem desempenhar algum papel nesse processo. A diferença média de peso entre as pessoas com uma leve tendência genética à obesidade e aquelas com uma tendência mais alta foi de apenas 8 quilos. Para aqueles que gostariam de culpar os pais, isso equivale a um risco extra de 1% a 10% de ter excesso de peso para os que têm a pior combinação dessas variantes de genes. Independentemente dos genes envolvidos, a genética jamais poderia ser a explicação completa da epidemia de obesidade, porque 60 anos atrás, quase todo mundo era magro, apesar de ter, na prática, as mesmas variantes genéticas da população humana atual. É provável